Então, só continuando, a gente está, Baruch Hashem, falando sobre Zerizut, sobre a agilidade que a gente deve ter nas coisas do dia a dia, para não deixar mitzvot para depois, para não perder oportunidades. A gente trouxe alguns exemplos, né, de algumas áreas. Baruch Hashem, eu já recebi um feedback muito positivo de alguém que falou que começou a mudar muitas coisas na vida. Depois, justamente, de ter escutado a aula, coisas que a gente acaba deixando e fica com preguiça e acaba não fazendo. E Baruch Hashem se inspirou na aula e conseguiu mudar alguns costumes que a gente acaba, infelizmente, fazendo e deixando que a preguiça ela vença a gente na hora de fazer mitzvot, de várias áreas na vida, que, infelizmente, a gente acaba tropeçando na nossa falta de zrizut, nossa falta de agilidade. Vamos só voltar muito rápido alguns exemplos, né, que a gente trouxe no final da aula passada, porque ele fala que midat azrizut e tarshit lekol mitzvot é uma joia que embeleza todas as mitzvot. Você fazer com agilidade é uma demonstração que você está levando a sério a mitzvah, que você faz por amor a Hashem. Então, é muito importante que, Bezrat Hashem, a gente possa adquirir essa midá, né, de Zrizut para embelezar tudo que a gente faz para Hashem, a gente fazer de uma maneira ainda mais bonita, mais enfeitada. Então, um exemplo, Im tzarich ata lirot shum davar besefer, ishtadel lechapes ha'inyan shetarpot. Se você tem alguma coisa que você ficou na dúvida, você precisa ver um livro, o que a gente sempre faz? A gente fala, depois eu vejo, mais tarde eu vou dar uma olhada no livro e pode acabar perdendo, infelizmente, a oportunidade. Vai lembrar, muitas vezes acontece isso na Parashá. A gente tem uma dúvida na Parashá, a gente acaba não perguntando, e aí a gente deixa e acaba ficando. No ano seguinte, a gente lembra de novo da pergunta e acaba de novo não perguntando e não procurando. Então, a gente tem que ter zrizut, sempre que tem uma dúvida, sempre que tem alguma coisa que a gente quer saber, corre atrás, vai atrás, não deixa para outro dia, porque a gente pode acabar perdendo a oportunidade. Segundo exemplo que a gente trouxe, se vem um pobre te pedir ajuda, te pedir pão, não fala, olha, agora não posso, agora está cansado. Ao contrário, primeiro, em relação ao pobre aqui não é só zrizut, é um pouquinho de humanidade, um pouquinho de entrar no lugar do outro, se sentir na situação do outro que já está vindo aqui se humilhar, já está vindo pedir aqui um pouco de pão, já está pedindo alguma ajuda. Se a gente responde, olha, agora não dá, a humilhação da pessoa é ainda maior. Não só a gente perde a mitzvah, porque pode ser que depois a gente não vai poder ajudar essa pessoa, não vamos mais encontrar ela. Então, aqui a gente não pode perder essa mitzvah e muito menos a gente pode, Deus nos livre, humilhar uma pessoa. É uma pessoa que já se sente naturalmente humilhada. Então, a gente tem que ser ainda mais cuidadoso com o pobre, com a pessoa que está vindo aqui pedir ajuda. Outro exemplo que ele deu sobre Netilat Yadayim, né? Netilat Yadayim, a pessoa só tem pouca água e a água meio suja, e o kli de Netilat Yadayim, o utensílio que a gente lava as mãos, o ideal é que ele esteja inteiro, sem nenhuma rachadura, e a pessoa só tem um kli com rachadura, e você está com fome. Então, o que é o ideal? O ideal é não comer, é procurar uma água limpa numa quantidade maior, com um utensílio melhor para lavar as mãos, para fazer a mitzvah da maneira correta. Não deixa que a fome deixa você ter preguiça. Já tem essa água suja, esse pouquinho de água. Não deixa que a preguiça te estrague a mitzvah, de fazer a mitzvah da maneira correta, de fazer a coisa como ela tem que ser feita. E o último exemplo que a gente deu na aula passada, Sarich Zerizut Beyoter, Shelo Yishre Nekavav Gdolim Uktanim, Afilo Reg Errad. A gente falou também a importância da Zrizut, da agilidade, para não ficar segurando quando a gente está com as nossas necessidades fisiológicas. Muitas vezes a gente vai deitar e sente um pouquinho de vontade de usar o banheiro, e a pessoa fala, deixa, amanhã de manhã eu vou deitar mesmo assim, eu estou cansado, eu estou com preguiça. De acordo com a ciência e de acordo com a Torá, isso faz muito mal para a saúde
E isso faz mal espiritualmente também, porque você está guardando no corpo uma sujeira. Então, por exemplo, é até proibido a gente fazer tefilá, a gente falar coisas de kedushá quando você está muito apertado para ir no banheiro. Então, aqui precisa de zrizut, a gente não pode deixar para depois. A gente sentiu vontade, até pela medicina, isso é sabido. Quanto mais a pessoa ela fica segurando, ela vai causando danos para o próprio corpo dela. Por isso que a gente precisa aqui ter zrizut. Vamos ver alguns exemplos novos, Bezrat Hashem, para zrizut, para nossa agilidade, para a gente mudar no dia a dia, na prática. Sarir zeirut vezrizut, lishmor atzmo benekiut, sheyub gadav nekiim vegufon, aqui também para limpeza em geral. A gente sempre tem que tentar ter agilidade e ter muito cuidado para estar sempre com o corpo limpo. Lirhot pitabata harshiasat srahav. Aqui é interessante, né? O quanto a Torá ela se preocupa, né, com a nossa limpeza também. Mesmo ponto é proibido para a pessoa ela fazer tefilá com o corpo sujo. Se a pessoa ela faz as suas necessidades fisiológicas e ela não se limpa da maneira adequada, então essa pessoa está fazendo uma transgressão toda vez que ela está fazendo tefilá, toda vez que ela está falando coisas de kedushá, nomes de Hashem, ela está fazendo uma transgressão. Então, ele traz aqui que é muito importante quando a pessoa usa o banheiro, que ele possa se lavar com água. Então, para quem puder cumprir isso na prática, é muito importante para a gente ter certeza que o nosso corpo ele está limpo, para a gente poder servir a Hashem da maneira completa. Porque não dá para se limpar da maneira correta sem usar água. Então, até isso a gente vê impressionante o quanto a Torá se preocupa com os detalhes do nosso dia a dia. Outro exemplo que a gente precisa de zrizut, gam tsarich zrizut leoset zrachav balayla lead mitato im rotze lishtot mayim yakum veitol yadayim veilech lemakom naki veitol veivarech et hamayim tchila vasof. Óbvio que o exemplo que ele está trazendo aqui é um exemplo de antigamente. Antigamente, vamos lembrar, os banheiros ficavam fora de casa. Então, a pessoa, ela, quando tem que usar o banheiro, ela tem que sair de casa, tem que usar aquela casinha que está do lado de fora. Então, o que as pessoas faziam antigamente? Durante a noite, pelo menos, eles costumavam fazer as necessidades dentro de casa, em alguma vasilha, e eles deixavam isso para, de manhã, eles descartarem, eles jogarem fora. Então, o que acontece? Quando a pessoa está com alguma coisa que ele fez necessidades em algum pote, isso, óbvio, que vai ter algum cheiro, é proibido a pessoa fazer brachá do lado de alguma coisa que tem um cheiro ruim. E, principalmente, se é visível, né, essa sujeira, é proibido a gente fazer brachá e também falar qualquer coisa de kedushá do lado da sujeira. Então, muitas vezes a pessoa tinha preguiça. Por quê? Porque a sujeira está lá, a pessoa está com sede, ele quer tomar água. Ele falou, não seja preguiçoso, levanta, vai lavar as mãos em outro lugar e faz a brachá da água da maneira correta, num lugar limpo, num lugar onde você pode pronunciar os nomes de Hashem sem estar fazendo nenhuma transgressão e fazer a brachá completa, fazer a brachá da água antes de beber, para pedir autorização para Hashem. Depois que você bebeu a água, para agradecer a Hashem pelo que ele deu para a gente. Então, ter zrizut. Isso é uma coisa que a gente já comentou, que a gente tropeça muito em brachot, de não fazer a brachá imediatamente depois que acabou de comer. A gente deixa para depois, então acabou o almoço, a gente levanta, vai fazer outras coisas e acaba não pronunciando a brachá aharoná, né? A brachá depois de ter tido proveito do alimento. Isso é considerado um certo desprezo, né? Que você não está agradecido pelo alimento que Hashem ele está te mandando. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso, ter zrizut. Terminou de comer antes de levantar da mesa, acostuma a não levantar da mesa sem fazer brachá. Então, pior ainda, Birkat Hamazon. Birkat Hamazon é brachá da Torá. Ve'achalta ve'savato verachtes Hashem Elokecha. Você vai comer, se saciar e vai abençoar Hashem. Então, isso aqui é mitzvah da Torá. Não deixa para depois. Daqui a 5 minutos eu faço. Não faz daqui a 5 minutos. Faz agora.
antes de levantar da mesa, já faz o Birkat Hamazon e já agradece a Hashem pelo alimento que a gente comeu. O quanto a gente tem que ter kavaná, eu nunca mais esqueci, eu já contei essa história algumas vezes, mas é uma história que eu tento sempre lembrar para mim. Eu estava uma vez numa sinagoga e sentou um senhor do meu lado na Seudah Shlishi, e eu nunca tinha visto aquele senhor, e ele veio se apresentar. Ele falou, olha, eu moro aqui no prédio em frente, e primeira vez, eu sempre vejo essa sinagoga, mas é a primeira vez que eu tive vontade de entrar para conhecer. Então, eu falei para ele, seja bem-vindo, né, que o senhor possa vir muitas vezes, e eu percebi na mão dele aqueles números tatuados. Era um senhor que era sobrevivente da Shoah. Esse senhor me falou uma frase que me marcou tanto. Ele falou, quando ele acabou de comer, ele falou, você sabe que por anos na minha vida, a coisa que eu mais pedia para Deus era para um dia conseguir comer e me sentir saciado. Olha que incrível. A gente, Baruch Hashem, tem oportunidade de todos os dias tomar café, almoço, janta, de comer bem, no Shabbat sair da mesa até passando mal, de tanto que a gente comeu. E, infelizmente, olha só, tinha gente que o sonho da vida dele, por anos, foi comer uma seudá, comer uma refeição e se sentir saciado pela refeição. Então, o quanto é importante a gente agradecer depois que a gente acabou de comer, não deixa para depois, não deixa para mais tarde, vai acabar esquecendo, e mesmo que não esqueça, é o que a gente falou, isso é um tarshit, isso é uma joia, é o embelezamento da mitzvah, quando você faz a mitzvah da maneira correta e agradece a Hashem logo depois de ter tido proveito do que ele mandou, da brachá que ele mandou para a gente. E mu al mitató, outro exemplo, se ele está deitado na cama, veshomea kol raam oroe brakim, e ele escuta o som do trovão, ou ele vê um relâmpago, existem brachot. Se alguém quiser, no final da aula, eu mostro no Sidur, existe uma brachá que a gente faz para quando a gente escuta o som do trovão e para quando a gente vê um relâmpago. São brachot de agradecimento, de reconhecimento da força de Hashem. Então, a gente está deitado na cama, coberto, aquele friozinho, e de repente a gente escuta um trovão e precisa fazer brachá. O que a gente faz? Começa uma luta interna muito grande. Então ele fala, Sheyamod veitol yadav veivarech, levanta, faz netilat yadayim, porque se a pessoa já dormiu, ele está com as mãos com impureza espiritual, e faz a brachá do relâmpago, faz a brachá do trovão, não deixa a preguiça te vencer e fazer com que você perca essa importante mitzvah de reconhecimento de Hashem, da grandeza do Criador do mundo. Outro exemplo, Gam tzarich lakum mimitato uleavir tnuma meafapav leashkim lilmod Torah. Aqui é, com certeza, um dos testes mais difíceis para o ser humano, levantar cedo da cama. Quer dizer, óbvio, parte de levantar cedo da cama é também deitar cedo para dormir um número mínimo de horas que a pessoa ela sente que é necessário para ela se recompor, para acordar no dia seguinte bem, para poder fazer toda a Avodat Hashem, todo o serviço para Hashem que ela precisa fazer. Então, aqui é muito importante a pessoa leitgaber, a pessoa lutar para levantar da cama cedo e, quem sabe, já começar o dia estudando Torá. Quer dizer, lendo um livro, qualquer coisa. Se a pessoa de manhã cedo, ele já levanta, ele já faz a tefilá, ele começa a estudar a Torá, uau, o dia já começa completamente diferente. A gente já começa com uma vitória sobre o Yetzer Hará. Ao contrário, se a gente fica na cama e não quer levantar, e vira de um lado, vira do outro, fica desligando o despertador, a gente começa o dia com uma derrota para o Yetzer Hará, a gente já começa o nosso dia perdendo. Então, é muito importante a gente começar o dia e começar com uma vitória contra o Yetzer Hará. E o último exemplo que ele traz aqui, Vetzarich zrizut lifrosh mimasava gruim. A gente precisa de muita agilidade para se afastar das coisas ruins da nossa vida, dos nossos tropeços, do nosso Yetzer Hará, Kegon akiná, se afastar da inveja, Viassiná, tirar todo o sentimento de ódio do coração, Beirhurei Nashim, qualquer pensamento
impuro que a pessoa ela possa ter, pensamentos de transgressões. Dekol eile tzrihim zrizut gdolá beyoter. Tudo isso precisa de muita zrizut, de muita agilidade, para a gente parar de pensar em coisas que a gente faz de errado na vida. Elas começam no coração, elas começam num pensamento. Se você não tem zrizut, você tem um pensamento negativo sobre uma pessoa. Se você não tomar uma atitude rápida para cortar esse pensamento ele acaba virando lá para frente um ato. Então a gente precisa de zrizut, porque toda verá, toda transgressão, ela começa no pensamento. Então precisa ser muito rápido já para limpar os nossos pensamentos, para não permitir que eles se transformem num ato. Inha voloshum tsar beibud mamonó. Então aqui ele fala um outro ponto das zrizut também que a gente precisa trabalhar. Quando a pessoa passa por algum sofrimento na vida dela, no aleino, que a gente só tenha boas notícias sempre, mas se a pessoa passa por uma perda, como por exemplo, uma perda monetária, ou bemitato havô, quando a pessoa perde um parente querido, ou isurim, ou qualquer tipo de doenças, de sofrimentos na vida, sarich zrizut meod lamik bemachsheboisav leahavat tsurolamim. A gente precisa de uma agilidade muito grande para injetar no coração o amor pelo Criador do mundo, a rocha que sustenta o universo, levatela tsar milibó, para tirar esse sofrimento do nosso coração. Por quê? Porque se você não tirar, não anular rapidamente, liot libozar leatzdik akelit barach bedinav o mishpatav, para que a gente possa estar com o coração puro, entendendo que tudo que Deus faz é uma grande bondade e todos os julgamentos dele, todos os decretos de Hashem são decretos de bondade. Se a gente não tem essa zrizut, essa agilidade, isso começa a entrar no nosso coração, a tristeza começa a penetrar, a gente começa a ter questionamentos sobre o Criador do mundo. Será que Deus é bom de verdade? Se Deus fosse bom, por que Ele ia me mandar esse sofrimento? Eu dei um curso já, eu acho que mais uma vez na Sharibiná, Bezrat Hashem, é um curso que a gente precisa estar o tempo inteiro fazendo ele de novo. O curso é por que pessoas ruins eles têm coisas boas e por que pessoas boas passam por coisas ruins na vida. Então, um shiur muito bonito para a gente parar para refletir sobre coisas que a gente vê que, na verdade, são uma grande ilusão de ótica. Não existe pessoas boas passarem por coisas ruins. Existem pessoas boas passarem por sofrimentos, por coisas amargas, mas não por coisas ruins. E não existem pessoas ruins passarem por coisas boas. Se a pessoa está recebendo alguma coisa, muitas vezes, ao contrário, não é para o bem dela, é para o mal dela. Hashem já está pagando para ela aqui nesse mundo, ou esse dinheiro vai acabar destruindo a vida dessa pessoa, como a gente mencionou, o caso do Korah, que para ele, na verdade, todo o dinheiro que ele tinha acabou se transformando num grande teste, num grande tropeço para a vida dele. Então, a gente falou muito nesse curso quanto é importante a nossa emuná, que Hashem, tudo que ele manda é por bondade, o quanto a gente é limitado para entender a vontade, a grandeza de Hashem. Então, a gente precisa trabalhar, não deixa entrar no coração, e aqui precisa de agilidade, porque se entrou a tristeza no coração, está escrito que a tristeza abre todas as portas para o Yetzer Hara. Que se a pessoa não tira a tristeza do coração dela, ela acaba abrindo todas as portas para má inclinação, acaba tropeçando em muitas averot. Então, a gente tem que fugir disso. Está escrito que a Naomi, ela tinha 2 noras, a Ruth e a Orpá. Então, essas 2 noras, elas quiseram se juntar ao povo judeu, e a Naomi, conforme a Naomi falou, olha, é difícil, vocês têm muitas mitzvot, vocês vão ter que receber 613 mitzvot, para que vocês querem isso na vida? Volta para casa de vocês. Eu sou uma mulher, praticamente uma mendiga, eu não tenho nada mais para oferecer para vocês. Vocês são 2 princesas, volta para casa do pai de vocês. A Ruth venceu o teste, ela se juntou ao povo judeu e dela saiu David Ameller. A Orpá, ao contrário, quando a Ruth insistiu, a Naomi insistiu para ela, ela aceitou, falou, olha, verdade, tá bom, eu vou voltar para minha casa.
está escrito que naquela noite ela fez 101 averot, 101 transgressões terríveis. Como pode ser alguém que estava quase no nível de se unir a Am Israel, de repente, no mesmo dia, ela fez 101 averot gravíssimas? Os nossos sábios falam que, na hora que ela voltou para casa, ela ficou com um sentimento tão profundo de tristeza, de se sentir uma perdedora, que isso abriu todas as portas para o Yetzer Hará, e é por isso que ela caiu tão fundo. Então, a gente tem que afastar a tristeza, mesmo que aconteceu alguma coisa dolorosa, alguma coisa amarga, a gente tem que saber, tudo é uma bondade do Criador do mundo. Leit dabek betorat, o betfilá, o bemasim tovim, e a gente tem que, nos momentos de dificuldade, a gente tem que se conectar com a Torá, com a tefilá, com os bons atos, leit hazek bekol kavanató lekel elyon, e se fortalecer em todas as nossas intenções em relação ao Criador do mundo. Então, olha que interessante, né? Alguém me perguntou nessas semanas se não é considerado uma coisa feia a gente estudar a Torá quando eu estou passando por uma dificuldade, quando eu estou tendo algum teste na vida, porque parece que eu estou usando a Torá para o meu benefício, e ao contrário. Os nossos sábios falam que se você encontrar aquele Yetzer Hará, ele usa uma expressão muito forte na Torá, aquela criatura horrível, se você encontrar ele, arrasta ele para o Beit Midrash, para o centro de estudo de Torá, porque a Torá é a única coisa que consegue dar força para a gente vencer o Yetzer Hará, como os nossos sábios falam, Barat Yetzer Hará, Barat lo Torah Tavlin. Eu criei o Yetzer Hará, Hashem fala, e eu criei um antídoto contra o Yetzer Hará chamado Torá. Então, a Torá é o único antídoto. A gente precisa estudar a Torá, fazer tefilá, fazer bons atos quando a gente quer tirar do coração a tristeza. Não deixa a tristeza dominar, porque ela abre todos os portões para entrar o Yetzer Hará. Klalosh el davar, qual que é a regra da coisa? Ivdok adam beatzmo, eis haverá huragilba. A pessoa tem que checar todos os atos dela. Isso é uma coisa muito importante. Todos os dias, a gente fazer Heshbon HaNefesh, a gente fazer as nossas contas com Hashem, a gente checar os nossos atos para perceber quais são as averot que a gente está tropeçando muito. Veimaer lasot gdarim lizaher, o leistamet meotaverá. E a gente precisa fazer proteções, fazer cercas para se afastar dessas averot. Não deixa, se você está vendo que toda vez o Yetzer te vence numa certa área, faz alguma coisa, toma uma atitude, não pode ficar sentado e tropeçando e de novo, depois a pessoa fica chateada, como que eu caí de novo? Mas você mudou alguma coisa? Você tomou alguma atitude? Então, primeira coisa, identifica quais são as áreas que está mais difícil, quais são as áreas aonde a gente tropeça mais, e imediatamente, não deixa para depois, imediatamente começa a fazer cercos, fazer proteções para parar de cair nesse tipo de transgressão. Gam ivdok atzmo be'ezeh mitzvah urafui. Também a gente tem que checar em que mitzvot a gente está muito fraco, que mitzvot a gente não está conseguindo fazer direito, ou que a gente não está conseguindo realmente vencer o nosso Yetzer Hará para cumprir essa mitzvah. Kegon Adam Batlan, por exemplo, uma pessoa que ela é preguiçosa, uma pessoa que tudo para ela é pesado. Yavin mitchila, sheabitul ba midvarim betelim. Por que a pessoa ela se tornou uma pessoa assim? Porque ele está procurando muitas vanidades na vida. Ele está gastando o tempo dele com coisas que não acrescentam nada. E já que ele está gastando o tempo dele com vanidades, ele acaba virando uma pessoa que tudo ele vai deixando para depois, as coisas importantes da vida, a pessoa acaba não cumprindo e a pessoa ela perde, infelizmente, algumas oportunidades grandes que ela teria para fazer mitzvot. Porque a pessoa que se acostuma a gastar o tempo dela com vanidades, ela vai acabar deixando de estudar a Torá, ela vai acabar deixando de cumprir mitzvot.
o mitfilá, ela não vai fazer a tefilá direito também da maneira correta, o mikol tuv, todas as coisas boas da vida, a pessoa vai acabar se afastando, veistalek mina nashim amarbin dvarim betelim, se afasta de pessoas que te levam para um caminho de vanidades, que só sabem falar de besteira, de pessoas que te puxam para um caminho de discussões que a gente não precisa entrar na vida, ou de papos que a gente não precisa ter. Aqui não está nem falando, por exemplo, de lachonará, de coisas que já são averot gravíssimas, mas dvarim betelim, ficar gastando nosso tempo com conversa, aqueles papos de elevador, né? Oi, tá frio hoje, será que vai chover? Tem gente que fica horas nesse tipo de conversa, sem pé nem cabeça, que não leva a nada, que não acrescenta nada. Vamos tentar viver uma vida com mais sentido, com mais objetivo, que as coisas que a gente faça no nosso dia a dia, eles realmente preencham a nossa Neshama. Beloi Haber Imahem, não se junta com essas pessoas que só sabem falar de vanidades. Eu vou acrescentar aqui, não está escrito no livro, mas eu vou acrescentar mais um detalhe, principalmente dentro da sinagoga. Se afasta de pessoas que dentro do Beit HaKnesset conversam, se afasta de pessoas que dentro do Beit HaKnesset falam besteiras, falam coisas de vanidade, porque isso, além de tudo, é uma grande haverá, é um grande desrespeito. E muitos sábios estão falando hoje em dia que uma das principais causas do coronavírus é o desrespeito com o Beit HaKnesset. A gente não dá kavod para o Beit HaKnesset. Beit HaKnesset não é lugar para conversar. Conversar vai no Kiddush, vai lá do lado de fora, coloca todas as conversas em dia, mas não dentro do Beit HaKnesset, não durante a Tefilá, não durante a leitura da Torá, como infelizmente muitas pessoas acabam tropeçando nas nossas muitas averot. Então, a gente tem que fugir de pessoas assim. Por quê? Porque a pessoa começa a falar um assunto interessante e a gente acaba depois ficando curioso, a gente acaba querendo escutar e a gente acaba participando de averot graves. Então, tudo isso tem uma cura para a doença dele, que é zrizut, a gente agilizar, a gente estudar a Torá, com todas as midot negativas, com todas as midot ruins que a gente possa ter na vida, Yavin mitchila al yesod garua, a gente tem que tentar procurar, investigar qual é a causa do nosso mau hábito, qual é a causa desse nosso comportamento negativo, e faz alguma coisa, muda alguma coisa na base de tudo isso. Veihará sotó, destrói os motivos, destrói as causas. Se é uma pessoa que está te levando para um mau caminho, corta o relacionamento com ela. Se é qualquer outra ocupação que você sabe que essa ocupação ela te afasta de fazer o que é certo, para de fazer isso. Quer dizer, a gente tem que, antes de tudo, identificar o que afasta a gente e tomar uma atitude. Veiasir meinav arroishech marshir or nafsho, e tira dos teus olhos a escuridão que escurece a luz da nossa alma. Olha que frase forte que ele está falando. Tudo que leva a gente para a preguiça, tudo que leva a gente para não estudar Torá, para não cumprir mitzvot, para não fazer tefilá, isso é uma escuridão para a luz da nossa alma. E a gente tem que fugir disso com toda a nossa força. O lechol zeh tzarich zrizut leistalek. E para tudo isso, a gente precisa de zrizut, precisa de agilidade para a gente fugir desses comportamentos negativos, que imitatzel lechare shamidot, porque se você permitir que os maus traços de caráter eles comecem a enraizar dentro da gente, aí vai virar um ramo tão grosso que a gente não vai conseguir arrancar depois. Quer dizer, arranca enquanto dá para arrancar. Porque os nossos sábios falam que quando alguém repete 3 vezes um mau ato, vira permitido aos seus olhos. Ele acaba, infelizmente, achando que é normal isso e vai ficando, toda vez que a gente faz uma transgressão e não faz tchuvá e não conserta essa transgressão, ela vai se tornando cada vez um galho mais grosso. Ele começa, assim fala o livro Mesilat Yesharim, que cada transgressão é uma teia de aranha. Ela é fininha, é fácil arrebentar.
Mas se você repete e repete e repete, ela se torna uma corda tão grossa que chega um momento da vida que você não consegue mais arrebentar. Então, a gente precisa zrizut. A pessoa fez uma coisa errada, identifica qual foi o motivo do teu erro, por que que você caiu nisso, qual é a causa que está por trás e conserta imediatamente. Porque senão a gente vai tropeçar até cansar nas mesmas averot. Veye zarish levakesh shalom velirdof aharav. Também a gente tem que usar a zrizut, a nossa agilidade, para buscar a paz com as pessoas. A gente não pode só simplesmente ficar reclamando da falta de paz no mundo. Tinha uma música, eu lembro, quando eu era moleque, que a música perguntava: e você, o que você faz pela paz? Quer dizer, ficar falando mal dos outros, ficar questionando por que que esse não faz paz e por que que... E você? O que que você faz pela paz? Então, assim os nossos sábios falam: Bakesh shalom veratfeu. Busque a paz e persiga ela. Não adianta ficar sentado. A paz não vai vir a gente ficar sentado. A gente sabe a história de Aaron Cohen, o quanto ele procurava a paz, ele ia atrás, ele fazia atos que levavam a paz para as pessoas. Veyezarish levakesh yediat Torah, veyediat Boreit Barach, e também usa agilidade para conhecer Hashem, para estudar a Torá. Não deixa, não fala amanhã eu vou estudar, depois eu vou estudar, quando eu tiver tempo, porque talvez você não vai ter tempo. Então, a gente tem que sempre estar correndo atrás de querer aprender mais, entender um pouquinho mais. Dirtiv, como está escrito no profeta Hoshea, Nirdefa ladat et Hashem, persiga o entendimento do Criador do mundo. Então, isso é uma das coisas que diferenciou Avraham Avinu de todos os outros filósofos do mundo. Todo mundo, na época de Avraham Avinu, acreditava nas idolatrias, mas com certeza, na época dele, existiam outros filósofos também, que também procuravam quem é o Criador do mundo. Então, esses filósofos que estavam procurando o Criador do mundo, por que que eles nunca chegaram e Avraham Avinu chegou? Então, uma das respostas é a zrizut, a perseguição pela verdade. Avraham não cansava, Avraham não desistiu, até que ele chegou em Hashem. Vehen amru hachamim, e assim também falam os nossos sábios, evei golel limkom Torah. Você precisa se exilar no lugar de Torá. O que quer dizer se exilar? Não precisa a gente cumprir isso literalmente, precisa ir para o exílio para estudar a Torá, mas qual que é a ideia de ir para o exílio? Você sair do comodismo, a pessoa que ele não abre mão dos comodismos da vida, ele quer crescer, mas ele não quer abrir mão das coisas dele. Ele quer parar, ele quer comer kasher, mas ele não quer abrir mão das outras coisas gostosas da vida. Não dá para crescer sem abrir mão de algumas coisas da vida. Então, mesmo quando alguém quer ganhar na loteria, ele tem que pagar antes. Ele tem que gastar o dinheiro dele para poder ganhar na loteria. Então, a gente precisa, Bezrat Hashem, precisa saber correr atrás das coisas, saber ter vontade e abrir mão do nosso comodismo para crescer. Veye zarish levakesh tzedakah, tem que ter também agilidade, zrizut, para buscar justiça. Quando a gente vê uma injustiça, não fica sentado, não fica parado, se levanta e vai fazer justiça. Dirtiv, tzedek, tzedek, tirdof. Procure a justiça. Então, ele repete, tzedek, tzedek, tishpot, persiga a justiça. Shimu elai, radfu tzedek, mevakshe Hashem. Também está escrito, me escutem e persigam a justiça. Todos aqueles que buscam Hashem têm que ser um perseguidor da justiça. Detzarich zrizut lichtov sfarim, asher hu tzarich lilmod mehem, ou ksheire, ou ksheishmad var hidush, yezariz lekotvo. Isso é uma coisa que a gente precisa também ter o costume. Quando você escuta uma coisa bonita, uau, escutei um Dvar Torá maravilhoso, seja zariz, seja rápido para botar isso no papel. Porque se a gente não escreve no papel, a gente fala, não tem problema, eu vou lembrar. Não vai lembrar, a gente esquece. Primeiro que lembrar, escrever no papel, a gente tem isso anotado,
E segundo, que tudo que a gente escreve, você guarda melhor na memória, porque para escrever, você precisa processar a ideia na tua cabeça para pensar com que palavras você vai colocar no papel, e isso vai te fazer você ter muito mais agilidade. Então, escutou um Dvar Torá bonito, escutou uma ideia, escutou alguma coisa, tomou uma decisão de vida, põe no papel, porque se não colocar no papel, a gente vai acabar esquecendo. Velo yamtim acheishkach milibo. E não espera até você esquecer do teu coração. Não deixa, porque vai esquecer. A gente vai acabar perdendo essa oportunidade de passar para frente esse hidush. Muitas vezes a gente escuta uma coisa bonita de Torá, que eu posso passar para frente, eu posso passar para outras pessoas, eu posso dar para outras pessoas terem proveito dessa informação que eu tive. Então, tenha um costume de anotar quando a gente escuta uma coisa bonita para, Bezrat Hashem, beneficiar a gente mesmo e também beneficiar os outros. Amar Rabi Yehuda ben Teima, assim fala o Rabi Yehuda ben Teima, a gente já estudou, já falou um pouquinho sobre isso, a gente vai ver de novo também lá no Pirkei Avot, está escrito, Evei as kenamer, seja descarado como a pantera, Vekal kanesher, seja leve como a águia, Ratz katzvi, seja ágil como o cervo, Vegibor kari, e seja forte como o leão, Lassot retzon avicha shebashamai, para cumprir a vontade do teu Criador. Então, olha que interessante aqui, ele traz um comentarista, um midrash, que ele fala que até a idade do bar mitzvah dos homens e do bat mitzvah das meninas, nós estamos entregues unicamente na mão do Yetzer Hara. Então, até a gente fazer bat mitzvah e bar mitzvah, a gente só tem Yetzer Hara. O nosso Yetzer Hatov, a nossa boa inclinação são os nossos pais, os nossos professores. E só no dia do bat mitzvah e do bar mitzvah que entra dentro do ser humano o nosso Yetzer Hatov, a nossa boa inclinação, para a gente, a partir desse dia, a gente ter livre-arbítrio e a gente poder responder pelos nossos atos. Se não tem livre-arbítrio, a gente não vai ser cobrado. Então, para ter o livre-arbítrio, Deus coloca no dia do Bat Mitzvah, do Bar Mitzvah, o Yetzer Hatov, e agora a gente começa uma luta interna. Mas o que acontece na prática? Por 12, 13 anos na vida, a gente foi governado só pelo Yetzer Hara. Então, precisa de zrizut, precisa ser descarado como a pantera para ir contra o nosso Yetzer Hara, precisa ser leve como uma águia para conseguir escapar de alguma coisa que por anos na nossa vida era a nossa natureza, e a gente quer quebrar isso, a gente quer superar todas as influências do nosso Yetzer Hara, da nossa má inclinação. Re'eh izrizu izhiru lasot atzmo kal vegibor ala mitzvot. Olha como os nossos sábios eles estão chamando nossa atenção para a gente fazer as mitzvot com toda a nossa força, com toda a agilidade, com toda a leveza que a gente precisa. Vechen amar David Amelech, e assim também fala David Amelech, Hashti veloi mahmati, eu fui rápido e não fiquei sentado esperando, lishmor mitzvoisecha, para poder cumprir as tuas mitzvot. Veken darshu raboisenu zichron libraha, e assim também ensinaram os nossos sábios, os martem etamatzot, e vocês vão cuidar das matzot. Sobre o que o Passuco está falando? Sobre o cuidado. Aqui provavelmente a internet está ruim. Eu estou recebendo alguns avisos que a internet está lenta mesmo. Mas, se pelo menos o importante, se está chegando o som, esse é o mais importante. Então, a Torá aqui está falando sobre os martem etamatzot, a matzá, quando a gente está preparando a matzá, o que a gente usa? A gente usa farinha e água. A farinha e a água, quando elas se misturam, se você deixar essa massa parada, ela vai fermentar e ela vira hametz. O hametz é uma proibição da Torá em Pessach. Então, para fazer matzá, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter agilidade. A partir do momento que você misturou a farinha com a água, tem que mexer muito rápido nessa massa e assar a matzá o mais rápido possível para que ela não possa fermentar.
Olha o que os nossos sábios, eles estudam os martem et hamatzot, al tikre matzot eila mitzvot. Cuidem muito das mitzvot. Qual é a semelhança de matzot e mitzvot? A verdade é que são as mesmas letras de matzot e mitzvot. Mas, com certeza, a semelhança não é só com as letras. O que a Torá está ensinando para a gente? Da mesma maneira que se a matzá, você não cuidar dela, se você não for zariz, não tiver agilidade, se você não tiver foco no que você está fazendo, a tua matzá vai se perder, vai virar hametz, e ela está proibida para Pesach. Você vai destruir a tua mitzvah. A mesma coisa na nossa vida, se você deixar as tuas mitzvot, elas virarem hametz, se você deixar, infelizmente, as tuas mitzvot, elas deixam para mais tarde, deixa para outro dia, outro dia eu começo isso, depois eu paro para pensar na minha vida, você pode transformar as tuas mitzvot em hametz, que aos olhos de Hashem, elas não valem mais nada se a gente não mostra o nosso amor que a gente sente pelas mitzvot. Vetzarich meod kalut vezrizut vegvura leit lachem neged areshaim. A gente precisa principalmente usar a nossa zrizut, a nossa agilidade, a nossa leveza e a nossa força, como falou o Pirkei Avot, para lutar contra os perversos. Liot birlev, para a gente ter um coração forte, que Moshe Rabbeinu alava shalom, como Moshe Rabbeinu, que não tinha medo de ninguém e enfrentava todo mundo, chamar Simu Ishar Boal Yerichó. Quando o povo judeu, ele fez o bezerro de ouro, tinham pessoas do povo que infelizmente tinham feito idolatria e precisava agora aplicar a pena de morte. E Moshe falou, cada um do povo, na verdade ele perguntou, Mila Hashem Elai, quem está com Deus se levanta. De novo, a maioria do povo ficou sentado. Quem se levantou? Só se levantou a tribo de Levi. Então, a tribo de Levi se levantou e foi lá fazer a vontade de Hashem. E Moshe falou, todo mundo que quer fazer a vontade de Hashem, que esteja com a espada pronta para matar cada um que tiver a pena de morte. O Pinhas Nemar Boi também está escrito em Pinhas, Vayar Pinhas, Vaikach Romach Beadó. E o Pinhas viu um homem do povo judeu, um príncipe da tribo de Shimon, ele fazendo uma transgressão em público, denegrindo o nome de Deus. Ele não pensou duas vezes, ele pegou a sua lança para enfrentar os perversos, ele teve que passar pelos seguranças, aconteceu um milagre aberto. Quando a gente vê uma coisa errada, a gente tem que ter zrizut para se levantar e para brigar pelo que é certo. Lachen Isaer beatzmecha liot zariz meot leitpared michevrat reshaim. Então a gente precisa de muita agilidade para se afastar dos grupos de pessoas perversas. Então a gente tem que saber, infelizmente, a gente acha que nós somos super-heróis e que a gente está acima de qualquer influência, e não é verdade. A gente tem que se afastar de más companhias, porque a gente é influenciado pelos outros. Shelo liot beatzatam, o beaskamatam, para não ir atrás dos conselhos, das ideias e para não concordar com eles. A gente vê na história do Korah, o Korah conseguiu levar com ele 250 pessoas que acabaram tendo uma morte terrível. Então, não escuta os Reshaim, não fique perto dos perversos, tenha zrizut para fugir das pessoas que te puxam para baixo. Ve'ala kol tzarich zrizut lashot tshuva. E precisa agilidade para fazer tshuva. Se você fez uma coisa errada, acontece. Ein adam ba'aretz asher yasetov velo yerretah. Não tem nenhum tzadik no mundo que só faz coisa boa e nunca tropeça. Qual é a diferença do tzadik e do rachá? O tzadik sheva ipol tzadik vekam. 7 vezes o tzadik ele vai cair e ele vai se levantar. Por quê? Porque ele quer consertar agora o ato dele com zrizut. Ele não vai ficar no chão se lamentando da vida, se lamentando que ele fez uma transgressão. Levanta e conserta o teu ato. Tenha zrizut para fazer tshuva. Yahish velo yaher bedarkei tshuva. Então seja rápido
e não fica adiando os caminhos do arrependimento, velo yeshá hatrashai, não seja nem por um instante irachá aos olhos de Hashem. Imediatamente fez um erro, faz chuvá, já conserta, já pede perdão para Hashem, já recebe no coração que a gente quer mudar, que eu não quero continuar nesse caminho na minha vida. Re'eh er meshartei amelachim ve'asarim zrizim hem beshlichutam ubeavodatam. Imagina alguém que ele trabalha para o rei, então ele é um servente pessoal, direto para o rei. Se o rei pede alguma coisa para ele, alguém imagina a cena desse servente do rei, que esse servente do rei, ele está lá, ele está tranquilo, esse servente do rei, o rei acabou de pedir para ele, olha, você pode preparar para mim a comida? E a pessoa fala, rei, olha, daqui a pouco, tá? Você está com muita pressa, eu estou no meio de alguma outra coisa. O rei está pedindo, separa tudo. Você tem que parar tudo o que você faz na vida para, Bezrat Hashem, cumprir a vontade do rei. Então, a mesma coisa, a gente tem que saber, as mitzvot são a vontade do rei dos reis. Então, quando a gente está cumprindo uma mitzvah, no fundo, o que a gente está fazendo? A gente está cumprindo a vontade de Hashem. Então, toda vez que a gente tem uma mitzvah na nossa frente, tem que ter essa midá de zrizut, de agilidade. É Hashem que está pedindo. Kol sheken sheyesh lizaer leizdarez lasot avodat melech malchei amlachim akadosh baruch hu. Então, se uma pessoa que serve um rei de carne e osso, ele já não, com certeza, não vai ser acomodado na vida, ele não vai ficar sentado, muito mais alguém que serve o rei dos reis, ele não pode ser uma pessoa acomodada. Só para a gente terminar a midá de zrizut, vamos só falar agora, como todas as midot a gente sempre traz, existe um lado positivo, existe um lado negativo. Vamos ver o lado negativo das zrizut, que a gente tem que tomar cuidado. Afalpisha zrizut tová meod, apesar que a agilidade é uma qualidade muito boa, uma virtude muito boa do ser humano, Isaer sheloi maher bavodato yoter midai. Toma cuidado para não ser precipitado. É diferente a pessoa ser ágil e a pessoa ser precipitada. Ki arohev bemeirut o karov meod leikashel. Porque aquele que corre muito rápido, ele está muito próximo de tropeçar. Quer dizer, faz as coisas rápido, com agilidade, mas não com tropeço. Não a pessoa ela acabar colocando o carro na frente dos bois e não conseguir, no final das contas, fazer o que ela tem que fazer. Todo aquele que corre muito rápido, todo aquele que corre na escada, ele vai tropeçar. Sobe com agilidade, sobe com constância, mas sobe com cuidado, passo a passo. Não dá para resolver coisas importantes com afobação, não dá para a pessoa ele ficar apavorado e tem que fazer calma. Tem horas que tem que ter calma, tem que pensar bem, tem que fazer as coisas da maneira correta. Aval bematun yetuknu ainyanim. Com ponderação, é o primeiro ensinamento do Pirkei Avot. Evu metunim badin, sejam ponderados. A ponderação no judaísmo é fundamental. Tem que ter zrizut, mas não afobação. É diferente zrizut de afobação, de fazer as coisas sem aconselhamento e sem parar para refletir. Vehen amur boiseino, evu metunim badim, como a gente falou, o primeiro ensinamento do Pirkei Avot, sejam ponderados no julgamento. As zrizut sheye neor libo, as zrizut tem que deixar o nosso coração em alerta, veakitz machshevoisav, e tem que despertar os nossos pensamentos, vayakelu eivarav lemelachto, e ele vai dar leveza para os nossos membros do corpo para fazer o nosso trabalho, arloi maher beshuminyan, mas não faz as coisas correndo de qualquer maneira, de forma afobada. Isso não é zrizut, isso é afobação, é uma coisa negativa.
וכל אלו עניינים צריכים חוכמה גדולה, מתי מהר ומתי יאחר. Tudo na vida ela é feita com equilíbrio. Óbvio que tem situações que a pessoa precisa correr. Eu vou dar um exemplo. A Mishnah Brurá fala para a gente, o Hafetz Haim, ele fala que uma pessoa que vê um caso de pikuach nefesh, um perigo de vida no Shabat, é escrito na Halachá que quanto mais rápido ele quebrar o Shabat para salvar uma vida, maior a Halachá que ele vai receber de Hashem. Então, tem que saber, tem que ter ponderação, tem que ter equilíbrio, quando precisa ser rápido e quando é hora de esperar um pouco, de não ser afobado, de não ser precipitado na vida. E o último parágrafo, Afal pi shemidat azrizut tova meod, miu lo yeh zariz lirdov ahar tavoisav. Mesmo que a agilidade é um traço de caráter incrível, não usa agilidade para perseguir prazeres do mundo material. Velitroach ahar anaoisav, e ficar se esforçando demais só para ter prazeres, para ter proveitos do mundo material. Velirdov ahar masavaraim, ou Deus me livre, nunca usar as drizut para perseguir maus atos, para perseguir, fazer coisas erradas na vida. Que kasher as drizut leinyana Torah meviat et adam lemala elioná, da mesma forma que as drizut, ela leva o ser humano para fazer coisas boas, né? Quando a pessoa ela tem drizut para fazer mitzvot, ela vai canalizar isso para a elevação espiritual da alma dela. Kach drizut lenyanim averot mevia adam lishol tachtit. Da mesma maneira, a pessoa que tem agilidade para fazer a verot, isso vai levar a pessoa para os níveis mais baixos espiritualmente. Vekasher tzarich zrizut la Torá, da mesma forma que a gente precisa agilidade na Torá, kach tzarich zrizut benyan na olamazé, também nos assuntos do mundo material. A gente também precisa tentar tudo que a gente faz na vida, fazer com agilidade, não só em relação ao mundo espiritual, também em relação ao mundo material. Por exemplo, a pessoa ela ser ágil no trabalho dela. O que ela faz na vida, ela fazer com agilidade. E tem um sucesso garantido para quem faz as coisas na vida com os drizut. Então, mesmo no trabalho, a pessoa que não fica deixando para depois, que não fica preguiçosa no trabalho, que não fica empurrando com a barriga as coisas importantes, essa pessoa tem uma garantia de sucesso se ela usar as drizut também no trabalho dela. Lachen ben Adam. Então, por isso, seres humanos, tie zariz leshnei olamim. Seja uma pessoa ágil nos dois mundos, nas tuas coisas espirituais, nas tuas coisas materiais. Vease melarterra, e faça o teu trabalho com agilidade, porque é isso que vai te trazer as necessidades do mundo material. Tudo isso faz bezrizut, faz com agilidade, que deixe tifne meheira lemelechet shamayim, para que você possa rapidamente terminar o teu trabalho e você possa, Bezrat Hashem, se dedicar para estudar a Torá e para fazer as mitzvot na vida. Baruch Hashem, então terminamos a nossa midah de Zrizut, para que a gente possa trazer para a nossa vida, Bezrat Hashem, viver com Zrizut, não com afobação, não tomar decisões precipitadas, mas Zrizut para que a gente esteja sempre desperto, para que a gente sempre esteja prestando atenção nas oportunidades que a gente tem na vida, e com isso a gente vai chegando em níveis cada vez maiores de espiritualidade. Shavua Tov para todo mundo.